Algumas pessoas simplesmente fazem um treinamento, começam a usar Excel, começam a usar fórmulas, só que depois, com o andar do tempo, elas esquecem essas fórmulas. Ou à medida que elas têm problemas, alguns desafios no dia a dia, ela até sabe que preciso usar a fórmula X ou fórmula Y, mas ela não consegue colocar isso em prática. Ou ela até sabe que precisa usar uma fórmula, mas ela nem sabe que fórmula é essa. E do outro lado existe um outro grupo de pessoas que consegue usar até formas que não conhece para solucionar problemas do seu dia a dia. Qual é a diferença entre o primeiro grupo e o segundo grupo de pessoas? O que as pessoas do segundo grupo, as pessoas que têm muita facilidade para usar fórmulas novas, para nunca se esquecer das fórmulas, como é que as coisas estão organizadas na cabeça dessa pessoa para isso poder acontecer? O que nós podemos aprender dessas pessoas para nós que temos dificuldades com algumas fórmulas, para nós que esquecemos fórmulas, aprendemos a usar, de repente esquecemos. Queremos usar uma fórmula nova, não conseguimos. O que nós podemos aprender com esse outro grupo de pessoas? São esses segredos, esse raciocínio lógico desse outro grupo de pessoas que eu vou estar a apresentar aqui nesse vídeo e eu quero que todo mundo que estiver vendo esse vídeo que já teve algum problema com fórmula ou que esquece fórmula, eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, porque eu prometo que você vai sair desse vídeo com o beabá, com o raciocínio lógico por detrás das fórmulas, com a nomenclatura das fórmulas, e isso vai te permitir até o final dessa aula você ter a capacidade de nunca mais, daqui para frente, nunca mais esquecer uma fórmula, ter capacidade de fórmula, até porque o que eu vou ensinar aqui não tem nada a ver com memorizar fórmula. Eu não vou ensinar ninguém a memorizar fórmula. Ah, mas João, então você vai me ensinar todas as formas do Excel, você não sabe quais são as formas que eu preciso. Não, eu não vou ensinar todas as formas do Excel. Eu vou ensinar o que existe, o segredinho por trás das formas no Excel, que vai lhe permitir fazer uso disso para nunca mais, de hoje em diante, nunca mais você ter dificuldade com fórmulas. Assim, mas como assim? Como assim o segredinho por trás? Assim, a Microsoft, quando desenhou as formas no Excel, ela colocou de um jeito, colocou segundo um padrão lógico, para que essas formas lá por detrás, lá por detrás pudesse ser interpretada pela linguagem de máquinas para conseguir nos devolver o resultado que nós queremos. Ou seja, do mesmo jeito que nós, pessoas, falamos português, inglês, isso tem um padrão, tem um dicionário, tem lá um padrão que a gente precisa seguir, algumas regras que a gente precisa respeitar. As formas no Excel, elas também têm um padrão, têm uma lógica, têm uma sequência que elas respeitam, elas obedecem. Quem entende essa sequência não precisa sofrer em memorizar fórmulas. Quem entende essa sequência está em vantagem, não fica a lutar com fórmula. Consegue usar uma fórmula nova, se vê dificuldade, entra na internet, só vê ali a nomenclatura e pumba, já está usando. Então assim, nessa aula eu vou entregar de bandeja o segredo por detrás das fórmulas no Excel. Daqui a gente vai falar o que se é necessário conhecer todas as fórmulas no Excel. Será que é necessário? Óbvio que não é necessário. Será que é necessário conhecer todas as formas no Excel? Óbvio que não é necessário conhecer todas as formas no Excel. Nesse vídeo, eu vou explicar por que não é necessário. Primeiro, eu duvido que alguém precise usar todas as formas no Excel. Então estás a me dizer que aqui tem formas desnecessárias? Não, tem um grupo de formas que são necessárias para um grupo de pessoas, para um tipo de trabalho específico, tem outro grupo de formas que são necessárias para um outro tipo de trabalho específico. Então assim, cada grupo de pessoas usa cada forma mediante a necessidade que ela tem. Então assim, para o meu trabalho em específico, quais formas eu devo usar? Não é o João que vai responder essa pergunta. Cada um vai saber, mediante a minha necessidade, que forma eu vou usar. Mas se o João não me explicou como é que se usa essa forma, não tem problema. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Nesse vídeo, as pessoas, todo mundo que estiver vendo esse vídeo, quem for a ver, esse vídeo até o final, vai ter a capacidade de aprender fórmulas novas sozinho. Vai ter a capacidade de dar continuidade. E mesmo assim, quem tiver dúvidas vai poder postar aqui embaixo nos comentários que eu e minha equipe estaremos aqui para sanar suas dúvidas. Aqui eu vou ensinar a importância de interpretar fórmulas. Interpretar
é muito melhor do que memorizar. Porque quem interpreta tem a capacidade de evoluir sozinho, tem a capacidade de começar a aprender fórmulas novas e ir evoluindo sozinho. Então, assim, mas como é que se interpreta? Através da nomenclatura das fórmulas, ou seja, um padrão. Nomenclatura em linguagem de programação é como se fosse o abecedário. É mais que abecedário, são os padrões, são as regras de linguagem. Então, assim, qual é a nomenclatura, quais são as regras, qual é o padrão que todas as fórmulas têm em comum? É isso que eu vou entregar aqui para vocês. Eu vou dar alguns exemplos práticos com algumas fórmulas, nem todas, aqui escrevi só aqui o nome de algumas fórmulas por aí, mas VLOOKUP eu vou dar um exemplo com VLOOKUP, com count, por aí vai. Vamos ver um estudo de caso, porque aqui no canal a gente sempre prioriza conciliar teoria e prática. Juntando a teoria e a prática, nós conseguimos consolidar os conhecimentos que a gente aprendeu para daí começar a ter resultados efetivos e principalmente não esquecer, ou seja, colocar em prática para não esquecer, para não se desfazer daquele conhecimento. Então eu convido a todo mundo que estiver vendo essa aula para pegar o seu computador, pegar a sua planilha e colocar em prática. Como saber? Pegar a sua caneta também e tomar nota principalmente da nomenclatura. Como saber quando devo usar uma fórmula? Não, a gente também vai discutir um pouco sobre isso. Ok? Acho que ficou claro aqui qual é o principal propósito dessa aula. Parabéns a você que chegou até aqui e vamos para a prática então. Nomenclatura do Excel. Como eu tinha dito, nomenclatura do Excel é o padrão, é como as fórmulas estão organizadas no Excel. Isto é muito importante, ou seja, isso é mais importante do que saber usar um VLOOKUP. Por quê? Porque quem usa um VLOOKUP sem conhecer a nomenclatura, provavelmente essa pessoa memorizou. E se a pessoa usa várias vezes, a pessoa acaba sabendo, mas assim, de forma empírica. Eu não aconselho ninguém a memorizar a fórmula, eu não memorizo nenhuma fórmula. Obviamente, por causa de tempo de experiência, várias vezes a resolver vários exercícios, eu já consigo saber o que é para resolver exercício X, eu preciso da forma X, para resolver exercício Y, eu preciso da fórmula Z, da fórmula Y, da fórmula Z. Mas no dia que a Microsoft inventar uma nova fórmula, eu sozinho, sem precisar contratar nenhum explicador, terei capacidade, terei autonomia para conseguir buscar conhecimento, interpretar aquela forma e saber aplicar. Essa é a grande chave aqui. Porque quem tem esse raciocínio lógico coerente não precisa perder tempo memorizando fórmulas, por aí vai. Então, assim, qual é a nomenclatura do Excel? Qual é o padrão por trás de todas as fórmulas do Excel, ok? Então, assim, as fórmulas no Excel, elas são organizadas por símbolos. E cada símbolo, ele tem uma interpretação. Esse é o primeiro ponto. Cada símbolo tem uma interpretação. Então, assim, eu coloquei aqui os símbolos que as fórmulas no Excel usam e aqui do lado as suas devidas interpretações. Eu recomendo que você fique com esse quadro aqui. Se puder, eu vou pedir para a minha equipe colocar esse quadro aí, colocar essa planilha aí, vocês copiam esse quadro, vocês fazem um screen, mas assim, eu recomendo que quem não tiver domínio disso, fique com esse quadro, leia muito bem o que está aqui e se você precisar memorizar alguma coisa aqui, você memorize isso, mas não memorize fórmulas, ok? Mas isso aqui também é tão trivial que você não vai precisar memorizar. Vamos lá. O símbolo da adição ou símbolo de igualdade, eles informam o Excel que a gente está para escrever uma fórmula. Então, assim, se eu ver para aqui, fizer igual, fizer today, o Excel ele já entende que eu quero usar a fórmula today. É por isso que ele até já está chamando aqui a fórmula today. Mas se eu simplesmente escrever aqui today, o Excel não entende que eu estou a usar uma fórmula. É por isso que ele escreveu ele normalmente. Mas se eu usar o sinal de igualdade, escrever o today, ele entende que eu estou a usar uma fórmula. Do mesmo jeito que se eu usar o sinal de adição, escrever today, ele também entende que eu estou a usar uma fórmula. Mas sinal de igualdade, sinal de adição, você está a baralhar qual é o melhor, qual é o pior. Não, o resultado é exatamente o mesmo. Então, quem usa sinal de igualdade, sinal de adição, está fazendo a mesma coisa? Está fazendo a mesma coisa. Só que é uma questão de hábito. Eu, particularmente, estou mais habituado a escrever as formas iniciando com sinal de igualdade. É por isso que vão estar a ver aqui, quando a gente for para a aula, para a parte prática, eu sempre iniciar com sinal de igualdade. Mas não está errado a pessoa usar a mesma fórmula, mas usar o sinal de adição, porque ambos os sinais informam ao Excel que nós estamos a iniciar
informa o Excel que nós estamos a iniciar aí a escrever uma fórmula, ok? Então, já fica aqui a dica. Já acabamos de ver aqui o primeiro ponto da nomenclatura. Então, assim, esses sinais são obrigatórios? São. Ou seja, para escrever fórmula, tem que obrigatoriamente, mandatoriamente, iniciar ou com o sinal de adição ou com o sinal de igualdade, ok? Outro ponto importante, uma fórmula, ela sempre tem um nome. Então, assim, esses 3 primeiros casos aqui são obrigatórios. Sempre temos que abrir ou com sinal de adição ou com sinal de igualdade e sempre temos que indicar o nome da fórmula. As fórmulas, elas sempre têm um nome. Aqui na aba fórmula, se você for entrar aqui, cada fórmula, ela sempre tem um nome, ok? Então, se você chama lá today, tem um nome, sei lá, VLOOKUP, tem um nome, o VLOOKUP é o nome da fórmula e por aí vai. Ou seja, toda fórmula tem um nome. Ah, mas se eu chamar o nome da fórmula sem colocar o sinal de adição ou igualdade, vai funcionar? Não vai, porque eu não informei o Excel que eu estou a escrever uma fórmula. O Excel pensa que isso aqui é um texto, não é uma fórmula. Então, informo o Excel que estou a abrir uma fórmula, informo o nome da fórmula. Atenção, estamos aqui a estudar nomenclatura, ok? Continuando. Tendo informado o nome da fórmula, precisamos obrigatoriamente iniciar a fórmula através do parênteses de abertura. Este parênteses aqui significa que eu estou a abrir, ou seja, estou a iniciar a fórmula. Ou seja, o Excel entende que eu estou a iniciar a fórmula. Então, se eu faço today, eu até dei um tab aqui, é por isso que ele já abriu para mim, mas se eu for a escrever sozinho, se eu fizer assim, today, enter, eu não fiz nada, é por isso que ele aqui dá erro. Mas se eu abrir parênteses, ele já entende que eu iniciei a fórmula. Eu até bati enter, ele fechou a fórmula para mim automaticamente. Porque tem aqui também o sinal de fim da fórmula, que é também um ponto importante. Ou seja, quais são os símbolos obrigatórios? Um desses dois é obrigatório. Você sempre vai ter que iniciar ou com sinal de adição ou com sinal de igualdade. Campo obrigatório, não tem jeito de iniciar a fórmula sem colocar os sinais de adição ou igualdade. Ah, mas tem outro sinal que você não explicou aí. A Microsoft pode inventar isso? Pode, ela está aberta. Mas eu quero que você entenda a nomenclatura atual. A nomenclatura nessa data que eu estou a gravar o vídeo indica isto aqui. Se a Microsoft inventar um terceiro símbolo, quando fizer assim, também... tá aqui. Até funcionou aqui. Eu nem sabia, viu? Pronto. Tá aqui mais um sinal. Sinal de... Isso é um if, né? É sinal de subtração. VLOOKUP, deixa eu ver aqui, VLOOKUP, também funciona. Então tá aqui, acabei de descobrir. Vou colocar aqui o sinal de subtração. Opa. O mais importante, como aqui tem sinal de adição, fica a parecer como o Excel está a confundir isso com uma fórmula, então tem que colocar plica aqui para ele permitir escrever. Então, sinal de adição ou subtração ou igualdade. Pode ter outro símbolo? Pode. O importante é entender a nomenclatura, saber interpretar a nomenclatura, saber conversar com a fórmula. Então, assim, primeiro passo, informar ao Excel que estou iniciando uma nova fórmula. Como? Usando alguns dos sinais de início de fórmula. Adição, subtração, ou igualdade, ou comparação, não sei como é que vão preferir chamar. Tem alguns sinais, talvez tenha, eu não sei. Mas, assim, o mais importante é saber, não tenho como usar a fórmula sem usar um sinal sem informar ao Excel que eu estou abrindo uma fórmula. Ok, eu por hábito uso sinal de igualdade. Tem que indicar o nome da fórmula. Today, tem que indicar o nome da fórmula. Obrigatoriamente, não tem jeito. Tem como usar uma fórmula sem indicar o nome? Não existe isso. Obrigatoriamente, tem que indicar o nome da fórmula. Mas o Excel é que é sensitivo, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Por acaso não, se você colocar minúsculo, abrir e fechar, ele também funciona e ele sozinho converte para letras maiúsculas. Então, assim, se eu escrever com letras maiúsculas, letras minúsculas, tem interesse, não tem. O importante é escrever o nome de forma correta e na linguagem que você estiver usando. Então, meu Excel, ele aqui está em inglês. Eu aconselho as pessoas a usarem inglês, porque a maioria dos materiais estão em inglês. Mas eu não falo inglês, eu prefiro português. Não tem problema. Você pode até não falar inglês, mas assim, é mais fácil até, se você estiver numa conferência, buscando conhecimento, buscando aprendizado,
usar o Excel em inglês, por mais que você não fale. Quando há tempo, você vai perceber que mesmo quem não fala inglês consegue se conversar com a nomenclatura, com as formas de forma bem simples e bem trivial. Então, assim, obrigatoriedade, informar o Excel que eu estou a escrever uma fórmula, informar o nome de forma correta, não interessa o tamanho das letras, abrir, ou seja, iniciar a fórmula e fechar a fórmula. Isto é obrigatório, não tem jeito. Não tem jeito, isto é obrigatório. Ok? Vou colocar aqui sinal de... Vou colocar aqui o asterisco só para indicar quais são os campos totalmente obrigatórios. Sinal de asterisco, acho que vai dar erro, ok? Está a dar erro porque como tem sinal de igualdade, ele pensa que tem que usar uma fórmula, tem que enganar ele com uma aplica aqui. Ok, obrigatório, não tem jeito. Tem que fechar a fórmula, tem que informar o Excel que vai iniciar a fórmula. Agora aqui começa a parte mais importante, a parte que mais complica as pessoas. Para você que já teve o problema de usar uma fórmula, esquecer, aprendi a ver VLOOKUP, mas não consigo usar sozinho, etc, etc. O seu verdadeiro problema, na verdade, está aqui. Isso tudo que eu expliquei até aqui é importante. É importante. Mas, assim, pela experiência, pelos vários treinamentos que eu já dei, pelas várias pessoas que eu já ajudei, eu percebo que o principal problema das pessoas está depois de abrir parênteses. Depois de fazer o VLOOKUP, abrir parênteses, o problema está aqui dentro. A confusão da pessoa começa aqui dentro. Então, é isso que eu quero desmistificar para você aqui. É o seguinte, meu caro amigo, minha cara amiga, você que está assistindo essa aula. Após informar para o Excel que nós já acabamos de abrir, após informar para o Excel nós já acabamos de iniciar uma fórmula, informar o nome da fórmula e informar o início da fórmula, antes de fechar a fórmula, tem aqui o outro parênteses, o Excel ele indica aqui algumas variáveis. Mas o que é variável? Que nome estranho é esse? Variável é aquilo que a gente preenche dentro das fórmulas. Variável é tudo que a gente coloca lá no meio das fórmulas. Mas tem como usar alguma fórmula sem colocar variável? Depende da fórmula. Se você ver aqui o today, por exemplo, quando eu abro, ele já dá uma pedir para fechar parênteses. Tem alguma variável aqui dentro. Ou seja, o Excel ele já te mostra a nomenclatura da fórmula aqui. Tem aqui o today, que é o nome da fórmula, abrir parênteses. Ele já diz fecha. Não precisa eu colocar nenhum parâmetro. Se eu fechar, ele vai funcionar. O Excel por si só, ele já dá essa informação. Se eu fechar, ele já vai funcionar. Mas eu vou fazer então aqui. Vou fazer aqui VLOOKUP. Então eu quero fechar sem colocar parênteses. Vai funcionar? Não vai. Claro que não vai. Mas por que, João? Por que não vai? Por que no today funcionou, aqui não funciona? O Excel já diz, mal eu abrir parênteses, tá aqui. Mal eu abrir parênteses, vou apagar o parênteses. Mal eu abrir parênteses, o Excel já mostra aqui que tem algumas variáveis que precisam, algumas obrigatórias, algumas opcionais para você preencher. Como assim obrigatório opcional? Tudo que for variável fora de parênteses retos significa que é variável obrigatória, ou seja, eu preciso obrigatoriamente preencher essa variável para que o Excel funcione, ou seja, para que a fórmula funcione, para que não dê erro. E eu também opcionalmente eu posso preencher algumas variáveis que estiverem entre parênteses retos. Mas a variável está entre parênteses retos, se eu não preencher, vai funcionar? Vai. É uma variável opcional. Vai depender de mim, dependendo do resultado que eu estou buscando, usar ou não essa fórmula. Então vamos lá. Para o VLOOKUP, quantas variáveis eu tenho que usar? Está aqui uma. Aqui tem um separador de variável. Como assim separador de variável, Ju? Eu abri o VLOOKUP, aqui ele está dizendo assim, tem uma variável chamada LOOKUP-VAL. Essa variável é obrigatória ou opcional? É obrigatória, porque não está entre parênteses retos. Tem um separador de variável que nas configurações do meu Excel, aqui no meu computador, no computador de Luiz Jó, é vírgula. Mas no meu computador não é vírgula, é ponto e vírgula. Sim, também pode estar como ponto e vírgula. Depende das configurações da versão que você estiver usando. No meu computador, particularmente, é vírgula. Então, assim, se eu for preenchendo aqui e colocar vírgula ao invés de ponto e vírgula, não significa que você que está me assistindo no teu computador, você tem que colocar ponto e vírgula.
Nada a ver. Ou tem que colocar vírgula que nem eu. Nada a ver. Você tem que interpretar a nomenclatura da máquina, do Excel, da planilha que você está usando. Então assim, eu memorizei que no meu computador tem que colocar aqui, depois tem que colocar essa variável, depois colocar vírgula. Não memorizei, eu estou interpretando, é real time. Se eu pegar um outro computador, onde lá não é vírgula, é ponto e vírgula, mas João, como é que você vai saber que é vírgula? O Excel ele vai me informar, desde o momento que eu abri, está aqui sem parênteses, no momento que eu abri parênteses, o Excel ele vai me informar para 100% das formas que estão aqui, que existem aqui, o Excel ele vai me informar que eu preciso colocar o lookup velho, que eu tenho que colocar lá uma vírgula ou um ponto e vírgula, que eu tenho que preencher essa variável obrigatória, uma terceira variável obrigatória e uma quarta variável opcional. Posso colocar mais de uma variável opcional aqui? Não. Aqui só vai até 4 variáveis, ou seja, vai até obrigatoriamente 3 variáveis e opcionalmente até 4 variáveis. Mas eu quero colocar opcionalmente a quinta variável. Não, não existe aqui. Mas como é que eu sei então que existe a possibilidade de colocar mais mais infinitas variáveis? Através do sinal de reticência. Está aqui indicador que podemos colocar opcionalmente mais quantas variáveis forem necessárias. Atenção que a variável aqui está entre parênteses, ou seja, esse símbolo aqui de reticências, ele está a dizer que nesta forma, SUMIFs, nós conseguimos colocar obrigatoriamente um SUMRange, obrigatoriamente pelo menos um critério, pelo menos um critério de range, pelo menos um outro critério, e opcionalmente podemos acrescentar mais vários outros critérios. Mas quantos? N, onde N é um número inteiro maior do que 1. Então assim, é opcional, é por isso que vem aqui reticência. Esse reticências aqui não é uma coisa que está a aparecer aí por acaso. É uma informação que o Excel está a te entregar para você saber como usar essa fórmula no seu pleno potencial. Então assim, quem está munido, quem sabe interpretar isso aqui, ele pode usar qualquer fórmula. Mas como assim? Óbvio, porque todas as formas no Excel, elas obedecem essas nomenclaturas. Então vamos a alguns exemplos aqui de nomenclatura. Vou dar aqui exemplo de nomenclatura 1. A fórmula today, por exemplo, ela tem sinal de igualdade. Aqui podia ser adição, Jó, podia ser adição. Mas Jó, aqui onde vem igual, podia ser sinal de subtração, podia ser, acabamos de ver aqui. Mas aqui onde é igual, pode ser igual, pode. Então assim, você pode ter uma fórmula, por exemplo, nessa nomenclatura, que tem sinal de adição ou igualdade ou subtração, ou talvez algum outro que eu não conheço ou que eu não tenha colocado aqui, nome da fórmula, abrir parênteses, fechar parênteses e funciona. Algumas fórmulas elas têm essa nomenclatura, o today é uma delas. Existem algumas fórmulas que inicia nome da fórmula e ela só tem apenas uma variável obrigatória. Existe. Logo que você abrir parênteses, o Excel ele vai te informar se essa fórmula obedece esse padrão ou não. Você precisa respeitar esse padrão. Tem forma em que você abre o parênteses, tem uma variável obrigatória e uma variável opcional. Tem formas em que você tem uma variável obrigatória, uma variável opcional e mais um monte de variáveis opcionais até o infinito, até onde for necessário para você suprir a necessidade de resolver o problema no qual você está resolvendo no momento. Existe forma em que você tem duas variáveis obrigatórias e uma terceira opcional, ou duas obrigatórias, uma terceira opcional, depois um indicador que podemos colocar opcionalmente, mas quantas variáveis a gente precisar. Então assim, mas existe uma sétima nomenclatura? Provavelmente sim existe. Eu coloquei isso aqui apenas a título de exemplo para mostrar para você que você não deve, eu não aconselho você a memorizar uma estrutura de uma forma no Excel. Eu aconselho você a entender a nomenclatura para você conseguir se conversar com as fórmulas, para você ter capacidade de aprender novas fórmulas sozinho e a explorar o seu pleno potencial. Como de costume aqui no canal, nós valorizamos muito a parte teórica, que é essa que eu acabei de entregar, mas nós sempre conciliamos a teoria e a prática. De nada adianta você entender essa teoria sem colocar em prática. Então, assim nós colocamos em prática resolvendo casos de estudos reais. Nesse caso de estudo de hoje, nós temos aqui basicamente uma base de estudantes. Está aqui o Gabriel, é um homem, o Arthur,
esses estudantes, existe uma outra segunda base, uma outra base que tem nota dos estudantes, que não está na mesma ordem. O Gabriel, por exemplo, aqui, cadê o Gabriel? O Gabriel aqui está no final. O Arthur, cadê o Arthur lá nessa outra lista? O Arthur agora está aqui na linha 16, por aí vai. Então, neste caso, a gente vai precisar puxar as notas dos estudantes para aqui, para a base principal, onde a gente vai consolidar as informações. Essa base principal é onde a gente vai consolidar as informações, vamos trazer as médias dos estudantes para aqui, vamos calcular para ver quais são os estudantes que aprovaram, quais reprovaram, obviamente colocando em prática a teoria que a gente acabou de aprender, colocando as fórmulas em práticas e finalmente fazer aqui um quadro resumo para a diretoria sobre a situação acadêmica da turma B, quantos estudantes temos, quantos deles são de sexo feminino, de gênero masculino e qual é o aproveitamento médio dessa turma aqui. Colocando em prática mesmo, aplicando já algumas formas para um estudo de caso real, mas assim, respeitando a interpretação, a essência dessa aula. Essa aula, a essência é aprender fórmula, aprender VLOOKUP. Não, talvez a gente faça uma aula separada para explorar esses temas. Essa aula, a essência é entender a nomenclatura, só que eu quero ir para a parte prática, para você ver eu pensando, assim, usando a nomenclatura a meu favor para resolver um problema do dia a dia, porque o conhecimento por si só ele é bom, mas aplicado ele é melhor ainda, ok? Vamos ao nosso estudo de caso. Primeiro passo, temos aqui a nossa lista de estudantes. Então como é que eu faço para pegar as notas aqui? Eu venho aqui, Gabriel, quando é que ele teve? Teve 9. Venho aqui, coloco 9. Arthur, quando é que ele teve? 12. Para esse exemplo aqui, eu até terminaria rápido, mas imagine para uma turma de 30 estudantes e para um professor em que ele é docente de, sei lá, umas 10 turmas. Esse trabalho seria inviável. Então, estamos a chegar aqui no cerne da questão. Como saber que devo usar uma fórmula? Eu vou responder essa pergunta agora. Eu sei que eu tenho mandatoriamente de usar uma fórmula ou procurar algum mecanismo de socorro aí, sempre que eu estiver fazendo um trabalho manual que demanda muito tempo. Sempre que você estiver fazendo um trabalho manual, com uma certa lógica, procura ali, ou copia ali, soma ali, que demanda muito tempo, e você está de fato levando muito tempo para fazer isso, provavelmente existe algum outro mecanismo que essa ferramenta aqui, chamada Excel, lhe dispõe. Provavelmente deve ser uma fórmula que lhe permita atingir esse resultado de forma mais rápida. Então, assim, se você que está me assistindo no dia a dia, você fica digitando, preenchendo planilha, copiando informação ali para aqui e acolá, assim, fazendo um trabalho manual muito forte que lhe demanda muito tempo, provavelmente você não está usufruindo do poder do Microsoft Excel. Provavelmente você tinha que estar usando caneta, papel A4, porque assim, essa planilha ela existe justamente não só para centralizar a informação, mas também para minimizar o tempo e o esforço que a gente efetua no trabalho manual. Então, sempre que eu me deparar com um trabalho manual que está me consumindo muito tempo, eu preciso ficar ligado. Provavelmente eu tenho que usar uma fórmula. Então, nesse caso aqui, como eu disse, o principal propósito dessa aula é colocar em prática o poder da nomenclatura. Então, assim, aqui eu não vou ser muito didata com relação às fórmulas. Como descobrir? Existem indicadores aqui. Isto aqui está organizado de uma certa forma. Existem manhas para a pessoa ter a capacidade de saber que fórmula eu tenho que usar em relação a outra. Esse vídeo não é dedicado a esse fim. Esse vídeo ele é dedicado a conhecer o segredo por detrás das formas, que é a nomenclatura das formas. Nesse vídeo, o principal objetivo é entender qual é o padrão que existe em todas as formas. Não necessariamente explorar a fundo as formas. Existem algumas formas um pouco complexas, outras mais simples. Conhecendo a nomenclatura, eu tenho a certeza que qualquer um tem a capacidade de se virar, mas num outro fórum, num outro vídeo, numa outra aula, a gente vai explorar mais no detalhe como saber onde encontrar a forma para cada tipo de problema. Não vamos explorar muito esse ponto aqui nessa aula. Então, assim, como pegar a média aqui, eu já vou chutar que é VLOOKUP. Como é que eu sei que é VLOOKUP? Existem manhas para saber que é VLOOKUP. Nesse vídeo eu já vou usar o VLOOKUP, então vamos lá. VLOOKUP.
Vejam só que o Excel, só de você começar a escrever a fórmula, ela já diz aqui o que essa fórmula faz. Looks for a value in the leftmost column, ou seja, procura por um valor o mais à esquerda possível da tabela e retorna um valor de uma linha da coluna específica. Por padrão, por padrão a tabela tem que estar ordenada em ordem crescente. Ou seja, eu aconselho muito a, antes de abrir o parênteses, escrever, por exemplo, VLOOKUP. Antes de abrir o parênteses aqui, para o Excel começar a dar a nomenclatura, você interpretar o que ele está a dizer aqui. Por quê? Porque o nome das variáveis está muito associado, por exemplo, aqui lookup velho. Esse nome aqui é um nome que eles encontraram, é o nome mais próximo que eles encontraram para nos ajudar a entender o que é essa variável. E esse nome ele está muito associado a essa descrição. Porque ele aqui já diz, looks for a value, ou seja, procura um valor. Então ele aqui já diz lookup value. Então assim, está muito relacionado. Então vamos lá, não vou mastigar muito aqui a fórmula, porque não é o principal propósito dessa aula. O principal propósito é aplicar a nomenclatura. Então assim, eu já sei que eu preciso preencher obrigatoriamente uma primeira variável, que é o lookup value, que é a variável que eu estou a procurar. Cadê essa variável que você está procurando, João? Está aqui. Ah, podia ser o Gabriel, mas como eu vou precisar usar para toda a coluna, eu já vou selecionar a coluna. Posso colocar ponto e vírgula? Mentira, não posso. Por quê? Porque meu Excel, o separador de variáveis da nomenclatura, da versão que eu estou usando, do meu computador aqui, é vírgula. Colocando vírgula, perceba que o Excel ele já coloca negrito a segunda variável. Vou remover aqui a vírgula. Ele colocou em negrito lookup velho. Como eu já selecionei o lookup velho, eu vou colocar ponto de vírgula. Ele colocou em negrito a segunda variável, que é o table array, que é a tabela onde eu vou pesquisar a média desse dado. Eu vou para outra base, vou selecionar a minha table array até onde eu quiser. Podia selecionar só até aqui, podia, não existe regra. Isso é uma questão já do VLOOKUP. Pois talvez a gente faça uma aula só para VLOOKUP, porque eu também percebo a grande necessidade das pessoas que para usar essa fórmula, e quem achar que a gente precisa fazer uma aula, desmistificar mais ou ficar com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu e minha equipe estaremos à disposição para suprir todas as dúvidas que vocês tiverem, ok? Lookup velho, coloco vírgula aqui e ele já tá me informar aqui qual é o índice da coluna que você pretende retornar. Eu pretendo retornar a coluna 2, eu quero a média. Ah, mas se você fechar parênteses, vai funcionar? Estou aplicando a nomenclatura aqui. Quem respondeu que sim está correto, porque a última variável ela é opcional. Eu vou fechar parênteses aqui para vocês verem que, pumba, funcionou. Ele trouxe o resultado de Gabriel. Ah, mas você podia preencher uma quarta variável? Pode colocar vírgula e preencher. Está aqui, está negrito aqui, vou passar para aqui. Vírgula, ele colocou negrito aqui. Também pode, é uma variável opcional. Se eu colocar falso aqui, ele procura um valor exato. Se eu colocar true, ele colocou um valor aproximado. Eu gosto de colocar falso, valor aproximado. Também funcionou. Ah, mas se apagar esse falso, apagar a vírgula, vai funcionar? Vai, também vai. Por quê? Porque a última variável, ela é opcional. Ela é uma variável opcional. Então, vou colocar lá false. João, agora vai funcionar? Vai funcionar, porque é uma variável opcional. Então, assim, acabamos de ver aqui o poder da nomenclatura. Vou arrastar essa fórmula aqui. Prontos. Vou usar uma outra fórmula. Eu quero saber aqui quem está aprovado e quem está reprovado. Mas como é que você sabe qual é a fórmula que você vai usar? Numa outra aula a gente pode explorar esse tema, mas como saber? Quem tiver essa dúvida, coloca aqui nos comentários que é para a gente saber que isso é relevante. Como saber que fórmula usar? É que já eu fico perdido quando eu estou lá a usar, estou lá nas minhas planilhas. Eu conheço algumas fórmulas, mas em algum momento eu sei que preciso usar fórmulas, mas eu não sei que fórmula usar. Como saber isso? Nós podemos também fazer uma aula explorar isso. Provavelmente a gente vai fazer isso no futuro. Se vocês pedirem nos comentários, a gente faz, ok? Então, esse vídeo, o segredo o foco aqui é interpretação, é nomenclatura. Então, eu não vou explorar muito como é que eu sei qual é a fórmula que eu vou usar, mas vamos ver isso aqui. Quero saber quais dados foi aprovado ou reprovado. Então, vamos fazer aqui um if. Ele já em fórmula aqui verifica a condição e retorna um valor verdadeiro ou falso, de acordo com a condição.
Então, abro parênteses, ele já me diz, quantas variáveis obrigatórias são? Teste lógico é uma variável obrigatória. Se eu fechar parênteses batendo, vai funcionar? Não, não vai, porque a primeira variável ele é obrigatório. O teste lógico ele é obrigatório. Então vamos lá, se eu colocar aqui o teste lógico, se este resultado for maior, vamos lá, for maior, cadê o meu computador? Maior ou igual a 9.5, posso bater enter assim, vai funcionar? Vai funcionar porque as outras variáveis elas são opcionais. Bati enter. Opa, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Teste lógico. Coloquei aqui o ponto. Coloquei aqui vírgula, bati enter. Era vírgula aqui. Tinha que colocar vírgula. Mas não preenchi aqui essa variável nem esta, porque elas são opcionais. Bati enter, pumba, funcionou, ele já disse falso. Este 9 é maior ou igual a 9.5, falso. Mas eu não quero que ele coloque falso, eu quero que ali, onde for falso, ele escreva reprovado, onde for aprovado, eu posso colocar. Mas se eu não colocar, vai funcionar? Vai, porque as variáveis são opcionais, não obrigatórias. Então, assim, se for verdadeiro, se for maior que 9.5, eu quero que escreva aprovado. Fechei parênteses. Posso colocar ponto de vírgula aqui? Não posso. Tenho que colocar vírgula, porque no meu computador, no computador de João, vem escrito vírgula. No seu pode ser ponto de vírgula. Em versões mais atualizadas, normalmente vem ponto de vírgula. Coloquei vírgula. E se for falso, eu coloco aqui reprovado e fecho parênteses. Agora ele vem reprovado. Se eu não preencher essa aqui, é uma variável opcional, provavelmente ele faria o quê? Funcionaria na mesma. Agora ele preencheu 0. O 0 e 1 é falso, ou às vezes ele coloca falso ou 0. Não vamos explorar muito esses detalhes também. O importante é nomenclatura aqui. Vamos manter o foco. Ok? Vou arrastar essa fórmula aqui. Então, assim, acabamos de ver aqui o poder da nomenclatura para saber usar essas duas fórmulas. Está aqui. Reprovado e aprovado. Aqui até nem devia estar aprovado, devia haver, sei lá, situação. Ok? Então, temos aqui a nossa base de dados completa. E estamos prontos para matar aqui o nosso estudo de caso. Qual é o total de estudantes que temos lá na nossa base? Comecei todas as formas com o sinal de igualdade. Vamos começar com o sinal agora da adição. Total de estudantes. Vamos contar quantos estudantes nós temos. Tem aqui o count, por exemplo. Tem aqui o count. Tem que escrever bem o nome da fórmula. Informei o executor a iniciar uma fórmula. Tem que escrever bem o nome da fórmula. Retorna o número de células que contém números. Não é isso que nós queremos. Queremos contar o número de células conta o número de células que contém, que não está vazia. É essa a forma que nós vamos usar, contar, abrir parênteses. Posso fechar aqui, vai funcionar? Não vai dar erro, porque a primeira variável ela é obrigatória. Vem para aqui para a base, seleciona, conta tudo que está aqui. Ok. Posso fechar parênteses? Vai funcionar? Vai. Por quê? Porque as outras variáveis são opcionais. Posso acrescentar colunas? Pode. Para o nosso estudo de caso aqui, apenas a primeira coluna é suficiente. Bato o enter e já contei. Estou com 18 estudantes aqui, não é isso? Na verdade estou com 17, ele está a contar a primeira linha também. Que bom. Assim, uma coisa que eu não expliquei aqui é a nomenclatura das fórmulas. Eu expliquei a nomenclatura das fórmulas, mas as fórmulas elas obedecem todo o padrão matemático que a gente aprendeu na escola. Então assim, se eu tenho uma fórmula A que obedece. Quando eu digo fórmula A, estou a dizer que a fórmula A ela obedeceu toda a nomenclatura, ou seja, tem um sinal de igualdade, tem nome da fórmula, abriu, preencheu as variáveis obrigatórias, as opcionais, fechou parênteses. Esta variável, esta fórmula, desculpa, ela pode ser, se ela retornar um número inteiro, ela pode ser adicionada, pode ser o resultado dessa fórmula pode ser subtraída a uma outra fórmula. Se ela também retornar um resultado matemático. Então, assim, se a fórmula A retorna o número 2 e a fórmula B retorna o número 1, o resultado de A menos B vai A menos B, que significa 2 menos 1, vai ser igual a 1. Então aqui, por exemplo, como eu sei que eu estou a contabilizar a primeira coluna, eu posso subtrair o número 1 para eu ficar com o número correto, que são 17 estudantes. Total de estudantes femininos. Abri minha fórmula, aqui iniciei com o sinal de adição, tive apenas uma variável, ou seja, usei esta nomenclatura 1 aqui, mas memorizei? Não memorizei. Quando eu abri parênteses, eu percebi como é que a fórmula se usa.
Total de estudantes do gênero feminino. Count. If, quando o número com determinada condição. Count if. Abrir parênteses. Qual é a range que eu quero contabilizar? Vem para aqui. É aqui. Qual é o critério que eu quero usar? Separo com ponto de vírgula ou com vírgula. Esse critério eu posso deixar assim vazio. Eu até deixei aqui vazio, só que eu preenchi. Colocando vazio, eu preenchi. Se eu não tivesse colocado vazio, aí não ia funcionar. Porque o vazio ele também é uma informação. Então, colocando vírgula, ele diz que eu preciso preencher o critério obrigatoriamente. Meu critério, nesse caso, é feminino. Eu fecho aqui, porque é texto, é por isso que eu estou a colocar dentro de plica. E aí ele contou quantas mulheres tem. Vou copiar, colar aqui e mudar aqui para masculino. Então, tem 8 mais 9, que dá 17. E qual é o aproveitamento da turma? Qual é a média da turma? Qual é o aproveitamento da turma? Posso fazer aqui average, usar a média. Aqui, a média é enorme, eu teria que vir aqui. Número 1, vírgula. Número 2, vírgula. Número 3. Estão a perceber que ele está aumentando o número de variáveis. Por quê? Porque tem um reticências aqui, ou seja, eu coloco quantas variáveis eu quiser. Eu posso ir fazendo isso. Até o momento em que eu fechar. Eu cancelei aqui porque existe uma forma mais rápida, que é fazendo assim. Sempre que tem isso, nós podemos chegar aqui e selecionar tudo, né? Nós podemos selecionar aqui. E ele também vai funcionar. Mas eu podia fazer assim, vírgula, assim, também ia funcionar. Eu prefiro selecionar assim. Fechar parênteses. Então, em média desta aqui, vou customizar aqui só para ficar bonitinho. Em média, minha turma tem um aproveitamento positivo aí de 13 valores. E assim a gente fecha aqui essa aula de nomenclatura. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver com dúvidas, por favor, coloque nos comentários que eu e minha equipe estamos à disposição para suprir todas as vossas dúvidas. Aproveite esse conhecimento poderosíssimo de nomenclatura, que é assim como o cérebro das pessoas que dominam as formas no Excel funciona. Eles entendem essa nomenclatura, eles entendem o que há por detrás, eles entendem esse beabá, razão pela qual eles estão capacitados hoje para usar qualquer forma no Excel. Eles não sofrem com fórmula nova. Tem uma dificuldade de entrar na internet, já leu basicamente como é que se preenche. Tua dificuldade pode ser, eu não estou a entender nunca velho o que significa. O que essa variável significa? Esse é outro assunto, mas pelo menos você sabe que eu obrigatoriamente preciso usar essa variável aqui. Opcionalmente eu posso ou não usar essa variável aqui. Eu tenho a capacidade de poder usar quantas variáveis eu quiser acrescentar com reticências ou não. Eu sei que não, no meu computador separador é vírgula, ponto de vírgula. Essa capacidade que a gente tem que ter de falar a mesma língua que o Excel fala. Todo o resto é secundário. Um abraço, nos vemos do outro lado.